Os deputados estaduais têm agendado para esta terça-feira a sessão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para deliberar sobre a manutenção ou não das alíquotas majoradas do ICMS no estado. Já foram feitas diversas tentativas de aprovação do projeto de lei do Executivo Estadual, mas ele acabou sendo adiado para esta terça-feira. O presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha faz uma cobrança forte contra o governo do estado. Para José Carlos Trujillo, o estado existe para servir, organizar e planejar. De acordo com Trujillo, toda vez que o estado fala em tributação, está expulsando quem está aqui ou fechando a porta para quem pensasse em se instalar aqui. A SIX Farroupilha e quase 2 dezenas de entidades farroupilhenses se manifestaram contra o aumento de impostos e entregaram recentemente um manifesto à deputada estadual do Republicanos, Fran Somense. Acho que nós vivemos aí um momento importante de discussão, e quando há discussão e se troca ideia sobre o assunto, sempre surgem opiniões e surgem situações, é um debate, digamos, construtivo, e é isso que nós tivemos. As entidades de Farroupilha são 18 que se posicionaram contrárias ao aumento de impostos. É um clamor, o povo cansou, os empresários estão cansados do aumento de impostos, presidente? Não tem como a coisa funcionar ou andar de maneira tranquila, né? Com os tributos e taxas que a gente vivencia. Há uma incompetência muito grande do Estado em gerir o dinheiro público, né? E isso faz com que essa máquina precisa ser sobrecarregada às custas de quem contribui para ela, e isso não está sendo mais suportável. Já visto que o estado do Rio Grande do Sul é um que mais gasta do seu próprio PIB na manutenção de tudo isso, quase 10%, enquanto os outros estados gastam entre 7% e 8%. Como é que pode, os estados vizinhos? Então, nós temos que fazer o dever de casa e não simplesmente colocar maior valor para fazer a manutenção de benesses ou situações ou incompetências do Estado sobre a costa de quem contribui. O que a gente já comentou em outras oportunidades, falta o Estado fazer a parte dele, cortar na carne? Vamos entender bem a questão do Estado, que o Estado existe, né, para servir, para organizar, para planejar e para nos direcionar para uma situação melhor, né? Obviamente um dos estados da federação, mas nós temos também que pensar grande, nós temos que pensar como, digamos assim, não só eu e tu, Leandro, nós temos, digamos assim, que fazer o jogo de competências. E não é possível o Rio Grande do Sul dar um passo para trás. Toda vez que ele fala em tributação, o que ele está fazendo? Ele está expulsando quem aqui esteja e está fechando a porta para quem eventualmente pudesse pensar em se instalar aqui. É óbvio, pega um exemplo muito simples, que fica claro para todo mundo. Nós estamos pensando agora, ou vivenciando, situação de bandeira vermelha na energia elétrica. O que se faz, digamos assim, pensando em bandeira vermelha? Opa, eu vou colocar valor maior para ter menor consumo ou subsidiar um gasto maior para gerar essa energia, certo? Ou seja, eu aumento para ter menos. Gente, se eu quero ter mais, eu trabalho em faixas, em valores que viabilizam a atividade e não atrave ela. E nós temos tendo um exemplo aqui no Rio Grande do Sul de travamento da máquina. Nós temos que destravar isso, trabalhar ao contrário, né? Então é isso que se pleiteia nessas discussões e tudo mais, para que não se fale em aumento de tributo. Nós temos que aumentar a competência e ingerir esses tributos para fazer que o desenvolvimento efetivamente aconteça. Como presidente da maior entidade empresarial de Farroupilha, da SIX, de que forma o senhor vê essa mobilização das entidades? São 18 que se posicionaram contrárias. As entidades estão unidas, isso pelo menos é o lado bom, presidente Trujillo? Eu vejo de uma maneira muito positiva. Nós passamos por um pleito eleitoral agora de prefeitos, e as entidades ela tem que transparecer, ela tem que refletir
efetivamente o que acontece nos seus associados, nas suas classes e tudo mais. Então, a partir do momento que as entidades se colocam aqui, é porque efetivamente teve por trás disso toda uma discussão também. Então, a gente se sente muito à vontade, digamos assim, porque efetivamente se vê representatividade nessas colocações, nas entidades, e por consequência isso dá tranquilidade à deputada que nos representa a levar essas reivindicações, essas colocações ao governo que está lá para nos servir. Então, se ele está lá para nos servir, né, todos são servidores públicos, que ele façam ao benefício de toda a coletividade. Atualmente, as alíquotas do ICMS sobre a energia elétrica, combustíveis e telecomunicações está em 30% e deveria cair para 25% a partir de 1º de janeiro de 2021. O governador do estado, Eduardo Leite, deseja manter as alíquotas em 30% até o final de 2023. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.